Contato com seres de outro planeta. Tá uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Transar. Magia negra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muito... Iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas daqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas, ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que implica uma conspiração maior, que por si não possui provas concretas. Eu confio na minha audiência o suficiente para deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas, então por favor, não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita. Por favor, espero que gostem do macaco vídeo. da colina. 2 anos, brabo. Merece um salve. O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais icônicos do Brasil. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de OVNIs naquela região, até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Fernando está pegando o Bilu já. Não, não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim na luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa natural em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Eu estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A reportagem sobre o ET Bilu alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao contrário ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo, e a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos, e depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são 2 pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel é um dos casos mais controversos da história brasileira e o centro de diversas teorias famosas. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal,
Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, 2 testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores. O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, tudo por engano. Inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas, e em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande, e o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Em 28 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os 2 homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades de interesse para o país, defender a soberania nacional
e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a MI6 do Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidas em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, realizam ataques false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Os caras em um grupo de CP. Vendendo CP. Estuprilson Se tu mandou comprar, uma mensagem você é o pelo pedófilo. Pix. Aprende. Bem, fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração barra lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos anos 2000, a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil, acompanhado de um desenho animado, Baralho do merchandise Diabo. e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário, com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Essa narrativa foi repercutida pela época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Na televisão, o apresentador Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o Baralho do Diabo. Essa acabou virando Lost Media e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de R$100 mil para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar: como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Menor, me fala que criança de 2 anos e meio entende de Yu-Gi-Oh! Caralho, eu jogo, vocês não entendem? Marmanjo velho, 2 anos e meio. Para realizar magia negra. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que diz que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Meu Deus. Leão, é um jogo.
Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas, promotores da vara da infância e juventude. Se viciadas. Se viciadas. Iludidas. Hipnotizadas. Não, e detalhe que ele tá com uma carta falsa. Isso não é original. O cara promoveu a pirataria para poder mentir. Caralho, a ardilosidade. Isso não é original. Por essa palhaçada, por essa indecência, por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. Pera lá. Brincadeira apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem à violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Como assim, cara? Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. A Mind, ou Mind8, é uma agência de influenciadores fundada em 2017 que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind toca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Pedido de socorro mandou uma teorias que a Mind também que as contas associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores, que todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Nas eleições de 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser Lula, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o suicídio de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O chupacu de Goianinha é um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia,
semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, o que as inseria em um breve estado de coma. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano. Caralho, vai chupar cu logo em Búzios? Geral todo fudido de cerveja no carnaval e vai ficar chupando o cu, mano. Puta que pariu. Que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com uma menina gritando aqui na rua, gritando. Foi um terror, um terror. E à noite ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos moradores de chupacu, ataca as vítimas pelo ânus, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Segundo o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. Ele quem? O chupacu. E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro. No caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Rihanna, é com você. Em Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Como assim troca de tiro? O chupacu também tava dando bala? Caralho. O chupacu tava armado. Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA é capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato, sobre a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA, e dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou PSYOPs para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de PSYOPs por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014. Ele era afiliado ao PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Em 13 de agosto de 2014, o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Oficialmente,
A causa do acidente foi acreditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave, e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência, disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato, e o gravador de voz da caixa preta estava inoperante. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela unidade de coleta de informações do avião sob o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato, com o irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Então, ele teria sido morto para não poder delatar. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e o clima. Em 1954, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no Palácio do Catete após ofensivas políticas de grupos de oposição. Uma mensagem pelo Pix. Essa é a famosa queima de arquivos. Porra, nem falo. Ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista anti-governo. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente na verdade havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar, mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas, que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa, e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso além de lendas populares. A Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra, é uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria, a Guerra do Paraguai na verdade aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente.
A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e Argentina durante o percorrer do conflito e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos... Meu nome, eu vou pra Twitch.